Para podermos falar sobre quais são as teorias gerais da administração, tal qual seus autores, primeiramente é necessário traçarmos uma pequena linha do tempo, de como as teorias se desenvolveram e como se relacionam uma com as outras. Então vamos lá. Tudo começou com as idealizações de Frederick Winsor Taylor, ou só Taylor mesmo para ficar mais curto. Então esse Taylor, junto com o tal de Henry Ford, começaram a estudar e implementar uma teoria que era voltada para empresas e instituições, que visava a questão das atividades, tarefas, materiais e operários, pois eles achavam que focando nesses pontos iriam aumentar a produtividade. Mas já a gente entra em mais detalhes porque não é tão simples assim. Aí, dessas ideias desses dois, vieram outros dois autores, que observaram os pontos negativos e positivos de outras teorias e desenvolveram as deles. Esses dois moços são o Julius Henry Fayol, ou Fayol para os íntimos, e Max Weber. E as teorias deles diferem das de Taylor e Ford. Eram totalmente voltadas para dar ênfase na estrutura do todo, de modo que eles viam a empresa no geral e focavam mais nas questões administrativas e burocráticas. Feitas essas relações, então a gente pode falar dos pontos específicos desses quatro teóricos. Taylor, que é mais comumente conhecido como o pai da administração científica, foi um homem extremamente importante em seu tempo, assim como na atualidade. Nascido em 1856 nos Estados Unidos, foi um homem muito prodígio, trabalhando em indústrias siderúrgicas e metalúrgicas quando ainda bem jovem. Por ter tido uma grande carreira nos estudos desde pequeno por influência de seus pais, foi capaz de ser promovido de um simples operário até o cargo de engenheiro-chefe da indústria em que trabalhava. Mas sua principal contribuição para a área da administração com certeza se respalda no desenvolvimento de sua teoria, na qual ele primeiro focou no estudo dos operários de uma empresa e só depois observou brevemente a administração geral, assim tendo seu principal foco nos trabalhadores. Com suas ideias, ele buscava revolucionar os pensamentos administrativos, passando a evitar desperdícios e aumentando a produtividade. Em sua análise, conclui que os operários aprendiam a executar seus trabalhos observando seus companheiros, e que a administração geral não tinha autoridade em determinar funções, pois os próprios trabalhadores que as escolhiam. Com isso, ele desenvolveu 4 princípios básicos para a gestão científica. O princípio de planejamento, que era estudar o trabalho e determinar a maneira mais eficiente de executar tarefas específicas. O princípio de preparo, que é associar o trabalhador à sua atividade baseada em sua capacidade e motivação e treiná-los para trabalhar com a máxima eficiência. O princípio de controle, em que se forneça instruções e supervisão para garantir que os trabalhadores estejam usando as formas mais eficientes de trabalhar. E, por fim, o princípio de execução, que é fazer com que os gestores planejem e treinem os trabalhadores, assim permitindo que eles desempenhem suas tarefas com mais eficiência. Com isso, Taylor foi capaz de desenvolver o método que chamou de organização racional do trabalho, onde ele fez a repartição de responsabilidades e funções. Essa organização foi fundamentada em 9 elementos essenciais, e assim conseguiu que os operários passassem a executar suas tarefas de acordo com suas capacidades e também que possuíssem um melhor treinamento, divisão do trabalho e até uma melhoria no ambiente de trabalho. E foi com essa teoria que Taylor revolucionou a administração de indústrias e empresas. E baseado em suas ideias, tem um tal de Henry Ford que possui uma visão parecida com a de Taylor, mas com algumas especificidades diferentes. Então, seguindo a teoria de Taylor, Henry Ford possuía uma visão similar, onde também buscava inovar os meios de produção e focar no desenvolvimento e aumento da produtividade, bem como evitar o desperdício desnecessário. Ford, assim como Taylor, era estadunidense, nascido em 1863, no Michigan. Desde criança, sempre se mostrou interessado em construir e desenvolver, sendo a primeira pessoa a criar um carro com condições satisfatórias de funcionamento para ser comercializado. No ano de 1903, que ele cria sua empresa, a Ford Company, e é com ela que revoluciona o desenvolvimento dentro das fábricas e os modelos de administração. A teoria de Ford é um pouco complexa, mas nós vamos tentar simplificá-la. Ela é extremamente baseada nos pilares e ideologias estabelecidas por Taylor, no modo que Ford foi um dos seus seguidores. Sua teoria buscava gerar a maior produtividade e o maior lucro possível com o menor número de desperdício.
A produção em massa foi um de seus principais fatores, de modo que ele buscava ter mão de obra especializada pela divisão de trabalho. Ford criou um método que consistia em especializar os operários em poucas funções, onde se exigia do operário que ele produzisse exatamente o que lhe foi atribuído, tendo um trabalho eficaz e eficiente. Passou também a padronizar as peças, assim evitava o desperdício, e tornou as peças intercambiáveis, fazendo com que toda peça fosse ajustada aos seus modelos de seus carros. E ainda para otimizar, desenvolveu a revolucionária linha de montagem, onde as peças e operações iam até os trabalhadores, fazendo com que não houvesse a necessidade e nem a perda de tempo do operário se locomover dentro da fábrica, ou seja, os chassis dos carros passavam sobre uma esteira enquanto os trabalhadores só tinham que colocar os componentes. Assim, podemos considerar que a teoria e ideologia que Ford conseguiu atingir foi através do desenvolvimento da produção em massa, com os baixos custos de fabricação, de modo que a organização administrativa possuía o foco de incentivar o consumo, também considerado em massa. Mas apesar de tudo, por algum tempo, a empresa Ford sofreu com a chegada das empresas concorrentes, precisando inovar seus produtos e aumentar a sua linha de produção ao longo do tempo. Porém, com a eficiente administração de sua companhia, eles seguem como uma das maiores empresas no campo automobilístico na atualidade. A teoria de Ford foi também inovadora e impactante, o que foi um dos elementos centrais para a modernização e caracterizou a segunda revolução industrial. Analisando essas duas teorias, podemos observar que, apesar de ambas possuírem um objetivo comum e Ford ter se baseado parcialmente em Taylor, elas são de alguma forma diferentes, pois a forma com que Ford agiu em razão de sua teoria foi bem diferente do que foi implementado por Taylor. E essa questão de congruência e divergência também poderá ser observada nas duas próximas teorias, de Julius Henry Fayol e Max Weber, onde quais focam mais especificamente nas questões administrativas. Fayol, assim como Taylor, também é conhecido como um pai, mas diferente, Fayol é comumente chamado de pai da administração moderna. Nascido em 1841, onde hoje é a atual cidade de Istambul, Fayol estudou e se formou em mineração na Escola Nacional Superior de Minas de Saint-Etienne, quando ainda bem jovem. Em sua juventude, criou o Centro de Estudos Administrativos, onde se reunia com pessoas interessadas por administração para discutir ideologias e teorias, e desenvolveu parcialmente a perspectiva de gestão administrativa, que veio ser o primeiro relato de afirmar a administração como uma forma de disciplina. As concepções de Fayol em relação à sua teoria se voltam em torno da ideia de analisar e englobar a totalidade da instituição ou organização, observando sua forma organizacional e sua estrutura, o que é completamente diferente das teorias idealizadas por Taylor e Ford. Assim, Fayol afirma que sua ideologia possui um maior foco nos cargos de gestão e direção, pois é através desses trabalhadores que é possível alcançar os objetivos, valores e resultados que a empresa espera para poder se manter dentro do mercado institucional. E para tanto, Fayol determinou as principais funções que um administrador deve seguir, sendo elas: prever, que visa esquematizar possíveis situações futuras e realizar um planejamento estratégico adequado; organizar, onde o administrador deve conciliar as questões materiais e sociais da organização; comandar, a função de cada funcionário, dirigindo e orientando-os em suas ações; coordenar, ajudar os demais funcionários a atingir seus resultados esperados; e controlar, observando se as devidas regras, leis e normas estabelecidas são seguidas pelos demais funcionários. Com isso, Fayol também chega à conclusão de que para uma administração ser eficaz, ela não deve apenas seguir as principais funções de um administrador, mas também deve-se pensar, reorganizar e impor os 14 princípios criados por ele, que são: divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de comando, unidade de direção, subordinação, remuneração do pessoal, centralização, hierarquia, ordem, equidade, estabilidade do pessoal, iniciativa e espírito de equipe, que seria a união. Consequentemente, quando uma instituição ou organização questiona e incorpora esses 14 princípios, assim como faz uso das principais funções de um administrador, ela será capaz de se desenvolver, continuar gerando lucro e se manter dentro do mercado. Colocada então essa teoria de Fayol, podemos apresentar a teoria de Max Weber.
e observar as particularidades, bem como traçar paralelos com Fayol. Assim como a teoria imposta por Fayol, a ideologia apresentada por Max Weber está muito mais relacionada com a visão da totalidade das instituições e não apenas com as tarefas e operários como via Taylor e Ford. Weber talvez seja o mais conhecido e renomado dentre os teóricos que apresentamos, pois suas ideias e teorias transcendem e transpassam uma diversidade de disciplinas, tais como sociologia, economia, ciências políticas, religião e, obviamente, administração. Nascido em 1864, assim como os demais teóricos já citados, Weber foi um menino prodígio, onde em 1889 já obteve seu doutorado em Direito pela Universidade de Berlim e é visto da Economia, Política, História e Teologia na Universidade de Heidelberg. Consequentemente, algumas de suas teorias são estudadas e aplicadas atualmente. Um bom exemplo é a teoria burocrática, que é extremamente importante para o estudo da administração, onde serve principalmente para promover o conhecimento analítico sobre regras e normas a serem cumpridas nos processos de divisão de trabalho e gerência. Sendo fundamental para o alcance da eficiência, o processo burocrático é presente nas organizações em toda a nossa atualidade, sendo um procedimento que requer organização, pensamento crítico e analítico e racionalidade ao tomar decisões para que se alcance os objetivos esperados. A teoria da burocracia de Weber se trata de organizar os meios de um processo através de racionalidade, de forma impessoal para alcançar os fins pretendidos. Algumas características foram atribuídas a essa teoria, sendo elas: caráter legal das normas e regulamentos, formalidade nas comunicações, divisão do trabalho, impessoalidade e meritocracia. Sendo assim, o relacionamento burocrático dentro das organizações se baseia no autoritarismo, onde normas são impostas e obrigatoriamente escritas, formalizadas em documentos para que se possa ser feita a comprovação e validação. Para Weber existem 3 tipos de autoridades: 1. Tradicional, relacionada às tradições existentes em uma sociedade. 2. Carismática, relativa a uma forma de adoração a alguém. E 3. Racional, está ligada à impessoalidade, normas e regras. Conseguinte, a burocracia de Weber é um processo totalmente técnico e faz com que qualquer procedimento tenha um ótimo rendimento final. No âmbito administrativo, temos conhecimento de que burocracia é um processo que deve ser feito obrigatoriamente por ordens hierárquicas para realizar determinadas tarefas. Mas, teoricamente, analisando a ideia de burocracia, ela não se restringe somente aos papéis, mas também às ações humanas. E então, estas são as 4 principais teorias que ajudaram no desenvolvimento de como conhecemos e estudamos a administração, cada um com suas devidas particularidades, mas de uma forma geral, todas se entrelaçam. Se não fosse por estas grandes ideologias, com certeza a área da administração não chegaria no ponto em que está, e provavelmente nem a consideraríamos como uma área de estudos. Por isso, é muito importante e interessante aprender sobre estes especialistas no assunto da administração.